Bom dia, pessoal! Nessa apresentação abordaremos o caso de Francisco de Assis Pereira, mais conhecido como Maníaco do Parque, sobre a perspectiva da psicopatologia. O caso aconteceu em São Paulo, durante a década de 1990, e se tornou-se tão relevante não apenas pela repercussão criminal, mas também pelas discussões relacionadas aos transtornos de personalidade e aos comportamentos antissociais. A análise desse caso nos possibilita refletir sobre os aspectos de como a ausência de culpa, manipulação, impulsividade e funcionamento psíquico relacionando com a teoria psicológica e a prática clínica. Ao longo da apresentação serão discutidos vários conceitos psicopatológicos envolvidos nas possíveis relações com o caso do comportamento apresentado. Francisco teve uma infância marcada de dificuldades. Tinha um ambiente familiar estável, possível experiência de violência e negligência, desenvolvimento emocional prejudicado. Em diversos relatos, que ele relatou na imprensa, em diversas sessões com psiquiatras, psicólogos, pessoal que acompanhou o caso na época. Há indícios de dificuldades no desenvolvimento da sua empatia e possíveis comportamentos inadequados na sua infância. Francisco foi deixado com os cuidados da avó e do avô, enquanto sua mãe levou seus dois irmãos para São Paulo e ele ficou sob cuidados dos avós e avós. E esse abandono pode ter contribuído para o prejuízo emocional e dificuldade de construir vínculos afetivos saudáveis, porque vários relatos de que ele presenciava o avô ceifando vidas de bois, Ele relata isso, ele conta como era, inclusive ele contando esse relato de como o avô ceifava a vida do gado, é uma pouca forma de como ele ceifava a vida das vítimas, então pode estar relacionado. Ele tinha relatos de maus tratos com animais, então ele matava passarinho, teve casos da avó dele que viu, esse ato, e diversas outras coisas, como ele foi molestado na sua infância pela sua tia, por parte de mãe, que a partir desse acontecimento, ele começou a ter uma fixação por seios. Lembrando que essas experiências não justifica o crime que foi cometido, mas eu estou contando um pouco da infância dele, que é constante de negligência, constante de ausência, constante de vínculo afetivo. Ele não teve isso. Teve relatos também que na escola ele foi zoado por uma menina e ele simplesmente avançou nela e mordeu o pescoço dela. Já na fase de adolescência, a mãe levou ele para São Paulo para ele realizar o sonho dele, que o sonho dele era fazer patinação. Ele começou a patinar, era o grande sonho dele. Ele parecia ser uma pessoa normal aos olhos das outras pessoas, e então isso foi a adolescência dele. Ele tinha dificuldade também para manter vínculos afetivos mesmo, porque ele teve uma namorada trans. E essa namorada relatou que sofreu diversas violências. Ela teve um relacionamento extremamente abusivo e ele batia nela, ele dava socos, ele dava chute, ele batia no estômago dela. E foi um relacionamento assim de 1 ano, e esse relacionamento inteiro foi conturbado. Só que aos olhos de todos era um relacionamento normal e comum, mas ela retrata as violências que ela sofria dentro do próprio relacionamento. Teve a fase da vida dele, inclusive quando ele estava nessa fase de adulto, aos 20 e poucos anos, ele tentou violentar diversas mulheres. Ele teve muitas mulheres, 27 mulheres, se não me engano, que relatou ter sido abordada por esse sujeito. E ele queria se aproximar, queria essas coisas, mas ele, nesse tempo, ele não chegou a fazer nenhum crime. Mas ele tentava abusar das vítimas. Só que aí tem um problema. A mãe, por questões financeiras, vai embora de São Paulo, volta para a cidade antiga, e ele decide que vai ficar em São Paulo. Então ele começa a trabalhar como motoboy. Nisso que ele começa a trabalhar como motoboy,
Pessoas que trabalhavam com Francisco, que tinham esse convívio com ele, falou que nunca suspeitaria dos crimes que ele cometia, porque ele parecia ser uma pessoa calma, uma pessoa tranquila. Ele tinha uma face, só que essa face que ele tinha não era real dele, até porque Francisco ele começou a apresentar padrões de persistência e de comportamento caracterizados de manipulação interpessoal, violência, ausência de remorso, e ele começou a conduzir vítimas. A primeira vítima dele começou em 1998 foi a época que ele foi pego, mas ele começou a praticar isso há um tempo. Inclusive, quando ele estava sendo investigado, ele conseguiu sair da suspeita da polícia falando que era o namorado de uma vítima, que ele pegou um cheque dela e sacou, e ele falou, não, ela é minha namorada, sendo que os familiares não sabiam quem ele era, mas mesmo assim a polícia caiu no papo dele, porque ele era muito bom de manipulação. Ele sempre se aproximava da vítima com um propósito. Ele utilizava aparência, ele tinha uma aparência confiável, ele tinha um discurso persuasivo, ele frequentemente oferecia falsas oportunidades de trabalho como modelo, que ele precisava de uma modelo, e que essa mulher, ele exaltava mulheres, entendeu? Ele via o padrão. Se uma mulher estava muito acanhada, tipo, um pouco triste, com a cabeça baixa, ele chegava nessa mulher e começava a elevar a autoestima dela, e nisso ele começava a se apresentar. Eu sou fotógrafo de marcas de grife, de luxo, a minha modelo faltou e você se encaixa perfeitamente nesse padrão. E aí começou a sua primeira vítima, que caiu nisso. Após estabelecer um vínculo e conquistar a confiança da vítima, ele conduzia para locais isolados do parque, onde cometia agressões sexuais e, em seguida, homicídios. Os comportamentos eram repetitivos, então quando ele começou uma primeira vez, ele não conseguiu parar. Então foi a primeira vez, e a primeira vez desencadeou esse fascínio dele por fazer essas coisas ruins, né? Porque tem diversas características. Ele gostava de morder as vítimas, ele gostava de estrangular elas. Muita violência mesmo. Foram 9 vítimas. Essas 9 vítimas, elas foram brutalmente assassinadas. E ainda após a morte, o Francisco ainda visitava seus corpos. E ele só parava de abusar quando já estava subindo um cheiro ruim. E pelo incrível que pareça, os corpos só foram descobertos muito tempo depois. Muitos foram descobertos só a ossada. Então foi assim, muito bárbaro mesmo. Quando o Francisco foi pego, após uma vítima conseguir escapar, né, desse sujeito, ela fez o retrato falado dele, perceberam mordidas no corpo da última vítima, que o corpo não tinha se decomposto. Francisco, ele foi pego porque a vítima, o retrato dele bateu com o retrato falado, chegou nele e fez a arcária dentária dele. E a arcária dentária dele bateu com o hematoma que estava no braço da vítima. E foi assim um choque terrível, porque o pessoal do trabalho dele nunca imaginou isso acontecer, porque ele era uma pessoa com boa comunicação. E, inclusive, alguns documentos da vítima foram encontrados no trabalho dele. Durante o interrogatório, Francisco foi pego, ele confessou todos os crimes, e nas investigações ele tinha tendência a minimizar a gravidade dos atos. Então ele colocava culpa na vítima, sabe? Como, mas ela foi porque ela quis. Não tem culpa, ela foi porque ela quis. Ela tava com roupas muito curtas, elas estavam com mini saia. Uma menina tava quase sutiã, então assim, ela foi porque ela quis. Era essa a fala dele, e ele não demonstrava nenhum remorso. Tinha uma elevação de manipulação assim ao extremo. Ele conseguia manipular, ele tinha uma face de coitadinho enquanto era interrogado. Não mostrava nenhum sinal de arrependimento ou sofrimento relacionado aos crimes que cometeu. Relatada pelos seus vizinhos como uma pessoa calma e de extrema hospitalidade,
Disfarçava assim seus atos atrozes contra a sociedade. Uma pessoa extremamente sociável abusava disso para chegar em suas vítimas, sempre procurando lugares definidos e ações repetidas, atraía suas vítimas para um fim doloroso e trágico. Com sua memória preservada, comentava em vários relatos sobre sua infância, divergindo em alguns pontos, onde houve divergências dependendo da ação e de como eram contadas. Seu jeito egocêntrico disfarçava assim seus próprios sentimentos para não se sentir culpado das ações que fazia, tentando sempre colocar culpa em um terceiro ou justificar suas ações como ações impulsivas, coisas que logo mais foram descartadas. Bom, pessoal, agora a gente vai entrar na parte do pensamento de uma pessoa que tem transtorno de personalidade antissocial. A gente vai falar do pensamento, do humor e da afetividade dessa pessoa, do afeto. Eu quero começar pelo pensamento. A pessoa com transtorno de personalidade antissocial, normalmente, os chamados psicopatas, né, pela literatura forense, ainda é chamado assim, não pelo DSM, mas pela literatura forense ainda é, então eu vou usar esse termo para ficar mais fácil pra gente, para estar explicando para vocês. O psicopata, o pensamento dele é sempre planejado, tá? Ele não faz nada que não seja planejado. Então, às vezes a gente pensa assim, nossa, mas será que ele foi na impulsividade? Será que ele agiu? Não, ele pensou, ele planejou, ele calculou a rota. Ele conquistou, ele trouxe para perto e ele pegou essa pessoa e assassinou de uma forma muito terrível. Então, o maníaco do parque, ele tem esse transtorno. Assistiu os vídeos do médico psiquiatra da época, né, dos meados de anos 90, que foi o que ajudou, no caso, a descobrir o caso, né, descobrir, tipo, onde ele poderia estar escondido quando ele tentou, assim, de alguma forma, fugir dessa situação, porém ele estava gostando do quanto repercutiu o caso. E também esse psiquiatra ajudou a diagnosticar, né, ele com esse transtorno. Então, assistindo o vídeo, foi muito frio, foi muito calculista, foi muito bem pensado. Normalmente, os chamados psicopatas, eles costumam deixar uma assinatura nos seus assassinatos, né, nas suas atrocidades. Eu digo isso porque toda morte, toda mulher que ele matava, que ele assassinava, que ele fazia tudo o que ele fazia, ele não fazia de um jeito diferente, cada uma de um jeito diferente. Não, todas eram levadas para um lugar que ele tinha liberdade, que ele conhecia. Então, tipo, ele patinava todos os dias, ele trabalhava de motoboy, então ele era uma pessoa conhecida. Ele se passou a ser conhecido para aquelas pessoas ali daquela região. Querendo ou não, as pessoas observam, né? Elas estão nos observando. E quando ele chamava essas mulheres, ele se aproximava delas, não era uma coisa impensada. Muito pelo contrário, o psicopata, ele não é uma pessoa que não tem inteligência, que não pensa, como um doente mental, vamos usar assim, uma pessoa com problemas mentais. Ele não pensa, ele age na impulsividade e tal, ali naquela situação. Agora, o psicopata não, ele é muito inteligente. E ele consegue fisgar, assim, a vítima sem pestanejar, sem problema nenhum. Ele tem as palavras certas, ele calculou cada minuto daquela pessoa, cada local que aquela pessoa passa, por onde ela passa, como ela passa, o tipo de vida dela. Normalmente, as presas desses psicopatas são pessoas que são tristes, né, que têm tendência à carência, que eles percebem, eles observam. Então, são pessoas que são mais fáceis, né? São presas fáceis, assim, de ser fisgadas, infelizmente, por estar passando situações mais complicadas. A maioria dessas meninas tinha vários sonhos, né, que ele matou. Então, o maníaco do parque, ele não é nenhum coitado que viveu uma infância muito difícil e por isso ele se tornou assim, ou ele sofreu abuso na infância, por isso ele ficou assim. Ele trabalhou no matadouro, né, de bois, no abatedouro, e não foi isso que causou esse transtorno nele, até porque o transtorno de personalidade antissocial, ele é inato, a gente nasce com ele, né? Quem tem, nasceu assim, não se transformou, nasceu assim. E em algum momento
esse transtorno ele vai começar a sair para fora, ele vai começar a aparecer, né? A personalidade vai começar a existir, vai começar a se concretizar. Então, o pensamento dele a todo momento era levar essas mulheres até aquele parque, até a mata daquele parque, e num determinado caminho, segundo a reportagem, ele mesmo declarando isso, chegava num determinado caminho, enquanto ele conversava com elas, perguntava o que elas queriam ser, qual, né, o estilo de vida, e perguntando essas mulheres falando. Chegava num determinado local, ele falava, cala a boca, tipo, agora chega. E ali ele começava a executar o que ele tem em mente planejado. O pensamento dele é completamente tudo planejado, não importa o tempo que demore. Ele vai cumprir o que ele planejou. Ele tem uma facilidade muito grande em enganar. Então, é outro traço muito marcante da personalidade dele. Tem uma aparência muito comum e o que junta com a falta de remorso, outro traço dele é a indiferença após os crimes. Ele não tá nem aí com o que aconteceu, com o crime que ele cometeu, com as atitudes que ele teve. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o transtorno de personalidade antissocial. Esse transtorno ele é caracterizado principalmente pelo desrespeito às regras sociais e aos direitos das outras pessoas. Pessoas com esse diagnóstico costumam apresentar falta de empatia, comportamentos impulsivos, agressividade, dificuldade em sentir culpa ou arrependimento pelos próprios atos. No caso apresentado do maníaco do parque, o diagnóstico foi relacionado ao fato de que os crimes eram planejados, ou seja, não aconteciam apenas por impulso. Além disso, havia manipulação das vítimas e ausência de arrependimento, mostrando um comportamento mais calculado. Na psicologia, entendemos que a personalidade é como um conjunto de padrões persistentes, enquanto a psicose é uma doença do pensamento, onde se perde a razão. O transtorno de personalidade antissocial é uma patologia de afeto e do caráter, né? Ele possuía consciência cognitiva, sabia que era errado, mas carecia de consciência moral. E ele não se importava. Isso mostra que a psicologia forense não busca apenas o porquê, mas compreende como essa personalidade se estruturou para formar o outro, para transformar o outro em objeto. A análise foi baseada em relatos dos crimes, comportamento durante interrogatórios, avaliações psicológicas e psiquiátricas, padrão repetitivo de violência, histórico de vida e conduta e capacidade de dissimulação. A análise técnica confirmou que ele não sofria surtos ou doenças mentais que o tirassem da realidade. Ele tinha pleno domínio da realidade e planejava seus atos com frieza, e buscava controle sobre as vítimas. Foi diagnosticado com uma estrutura de personalidade antissocial, sendo considerado culpado tanto pelos psicólogos quanto pelo júri. Conclui-se, então, que nem todo comportamento violento está ligado à loucura. Transtornos de personalidade podem envolver manipulação e frieza extrema. A compreensão do comportamento ajuda tanto na prevenção quanto na intervenção.